Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você, ao ver esse DVD, conversasse contigo mesmo. Como você vai? Ainda há esperança de salvação na tua vida? Pergunte, porque pecados encobertos Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. Nesta noite a mão do Deus Altíssimo já passando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso há tanta coisa acontecendo aqui e a gente não entende como pode ser, pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas eu dou aleluia. Quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, 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 santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Bom dia, espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado pelo cantor Vitorino Silva. É hora de opção para a vida. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 10 de junho, dia da raça, dia da língua portuguesa e dia da artilharia. Queremos ainda informar a toda a comunidade evangélica e em especial a membresia da Igreja do Calvário que hoje à noite, às 19h30, nós estaremos mais uma vez reunidos presencialmente, ou seja, as portas da igreja estão abertas para você participar do culto de doutrina, estudo bíblico. Nós estaremos ainda estudando a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, nós estaremos ministrando um estudo a partir do versículo 8. Você não pode perder. E na ocasião, os que estiverem presentes participarão da ceia do Senhor. Então não perca a Igreja do Calvário. Está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, início da Avenida Brasília, ali no iníciozinho, no Giradouro. A nossa igreja, durante esse período dessa quinzena, estão suspensos os trabalhos aos domingos. Porém, às terças e quintas-feiras, nós estamos de portas abertas e aguardamos a sua visita.
Quero fazer um apelo nessa oportunidade. Se você tem sido abençoado através do programa Opção para a Vida, divulgue o nosso programa. Muitas famílias têm me abordado no centro da cidade e perguntam se o programa saiu do ar. Não, o programa não saiu do ar. Continua sendo levado ao ar sempre através da TV Márcia, TV a cabo, canal 20 e no YouTube. Deixamos de exibir o programa na TV Maior, canal 11, por conta da falta de condição. Até porque nós entendemos, muitos irmãos que nos ajudavam e chegaram para mim e disseram: pastor, não dá para a gente continuar. Alguns perderam emprego, outras empresas estão em crise e a gente entende perfeitamente. Quero fazer aqui um apelo para aqueles que puderem nos ajudar a manter o programa Opção para a Vida no ar. Primeiro, você ore. Segundo, você colabore. Como você pode fazer? Através da doação de uma generosa oferta, através da agência do Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, que aparece aí abaixo no seu vídeo. Repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Irã trazendo a segunda parte e a conclusão da mensagem que foi transmitida durante o 21º Simpósio da Família. Por isso que ele vai dizer no versículo 5 aqui, de Deuteronômio 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Ele pede tudo, tudo. Que não haja mais nada em mim e em você, aleluia, que chame mais a nossa atenção, que preencha mais o nosso coração, do que Ele, do que as coisas dEle. E requer espontaneidade, criatividade, além do exercício de piedade. O que faremos então? Cruzaremos os braços e enviaremos nossos filhos para a escola bíblica dominical, como se isso bastasse? Esperaremos que alguém chegue para resgatá-lo? Pediremos que o pastor ou o líder do jovem dê um jeito em nossos filhos? Não. Certamente que não. É nossa responsabilidade, como pai, vacinar os nossos filhos contra a amnésia espiritual. Não é tarefa da igreja, da creche, da escola pública ou particular, muito menos do governo. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. A hora do culto a Deus, nada pode estar no meio entre mim e Deus. Eu tenho que vir para cá, não com peso, não preocupado, porque eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que vir para cá, leve e solto. É o meu momento com o meu Pai. E se a casa, meu irmão, sua casa é um laboratório de experiências que você deve transmitir para seus filhos, aí eu vou dar uma dica a você. Não escolha apenas um culto na semana. Venha todos os cultos. Eu não sei como é que tem crente que ainda se sente bem. Ou é porque já está morto. Porque como pastor, raramente eu falto os cultos da minha igreja. Mas, meu irmão, é cada luta, é cada batalha. Que às vezes eu digo: Jesus, me ajuda, me socorre. E tem crente que vem uma vez o culto da igreja. Que exemplo você está passando para seus filhos? Que exemplo? Como é que você quer que ele aprenda a amar as coisas de Deus, a casa de Deus? Como é que você quer que ele se entrose no grupo dos jovens da igreja, se você veio uma vez perdido da igreja?
Eu separei essa mensagem, irmão, em 2 tópicos. O primeiro, os pais ensinam pelo exemplo. Não sei se você já escutou essa frase. Palavras convencem, exemplos arrastam. O versículo 6. O versículo 4, ele começa dizendo, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deus está dizendo aqui que Ele é exclusivo. E aí, como pastor, eu vejo muito isso. A criancinha nasce, a gente já coloca nele uma camisinha do time da nossa preferência. Já está ensinando o menino a ter um Deus. Porque ele vai se tornando fanático por aquilo e se torna um Deus da vida dele. De forma que o time dele, quando perde, ele chora, ele não come, ele fica perturbado, porque papai aprendeu que só existe um Deus. E quando nossos filhinhos nascem, a gente coloca logo um time para ele. O coração da criança já começa dividido. Em vez de ser só o Senhor, o único Deus, está dividido o coraçãozinho dele. E aí você vai ter problemas. Porque essa criança vai pegando um amor tão grande por esse time, que vai chegar dia de culto, o time dele vai jogar, ele não vai vir para a igreja. Porque você foi quem ensinou isso. Foi você quem colocou no coraçãozinho dele. Ele vai ir para o campo mesmo. Viu? Ele vai para o campo mesmo. Como ele começa a jogar e gostar do futebol, ele não vai deixar de estar num culto matutino, porque o negócio dele é jogar de manhã. Ele não vai vir para uma escola bíblica, porque você ensinou a ele a botar outro Deus na vida dele. Até para isso, querido, nós temos que ser exemplos. Versículo 5, ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para mim ensinar a meus filhos, essa palavra precisa primeiro estar dentro de mim. Eu não posso simplesmente chegar aqui, pegar a minha Bíblia, dizer, olha meu filho, a Bíblia está dizendo assim, olha, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Mas ele não vê isso. É discurso vazio. São palavras sem vidas. Como é que um morto pode dar vida a outro morto? Vivo, edificados na doutrina dos apóstolos, a igreja que pratica a palavra, ela tem uma palavra de vida. Demonstro meu amor por Deus quando sua palavra está em meu coração. Demonstro meu amor por Deus transmitindo a sua palavra aos meus filhos. Versículo 6, pede para que eu guarde essa palavra no coração. O versículo 7, pede para que eu a transmita para os meus filhos. Só vai ter êxito se essa palavra tiver vida dentro de mim. Se eu não for apenas um mero ouvinte, ou conhecedor, eu preciso ser praticante desta palavra. O Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Os pais são como espelhos para os filhos.
O espelho não discursa, não grita, não se ouve som nenhum da sua boca. Mas ele revela. O espelho, para ser útil, precisa ser limpo e iluminado. De igual forma, a vida dos pais precisam ser puras e iluminadas pela palavra de Deus. Um espelho embaçado ou envolto em trevas não pode refletir corretamente a imagem. Eu não sei se você já tentou se pentear ou se arrumar de frente àqueles espelhos que é cheio de mancha. Você vai para um canto, vai para outro, mas ele não reflete a sua imagem completa. Ele tem deformidade. Ele não reflete mais você. Ele tem problema e a nossa vida tem que ser esse espelho. A nossa vida tem que ser esse espelho limpo. Aleluia, para que os nossos filhos possam olhar para mim e para você, aleluia, e glorificar ao nosso Pai Celestial. Certa vez eu cheguei na casa de um casal, permita-me contar isto. Eu tenho até que horas, filho? 7h30? Misericórdia. Então estou no primeiro. E eu cheguei naquela casa, a criancinha. E eu gosto de brincar, e eu perguntei para ele, e aí? Você já é casado? Aí ele disse, não. Mas eu não vejo a hora de crescer para casar. Aí o pai dele disse, menino, como é que você tem um negócio desse? Não se preocupe, não. Isso é porque ele vê um bom exemplo dentro de casa. Porque quando crianças observam pai e mãe se degladiando, pergunte para ela se ela quer casar. Quer não, viu? Para você ver como é importante. Então, irmãos, eu vou adiantar aqui que as horas já não me pertencem mais. Peço até perdão. Albert Einstein, ele diz o seguinte, diz que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Indicam que o homem deve amar a Deus sem qualquer reserva em sua devoção. A responsabilidade pela transmissão da fé de uma geração a outra em Israel era dos pais. Gênesis 18:19. O Senhor vai dizer a Abraão, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Irmãos, o meu pai não é crente. A minha mãe é. Eu cresci vendo uma mulher exemplar. Eu ia para as farras, chegava de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ela estava dormindo ajoelhada na minha cama, de tanto orar. Júnior, éramos 7. Lembro como se fosse hoje. Ela pegava todos os 7, pequenininho, botava ao redor da cama, senta aí, ajoelha todo mundo. Nós ajoelhávamos. Ela abria a palavra. E ela dizia, eu vou ler o Salmo 91 e vocês repetem comigo versículo por versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a gente repetia. Terminava o Salmo 91, as armaduras de Deus. Terminava as armaduras de Deus, o Salmo 23. E quando terminava, ela dizia, agora olhe para a mãe de vocês. A gente toca os olhão para ela. Um dia, cada um de vocês vão estar diante do Deus da mãe de vocês. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente pode ser qualquer coisa menos crente.
Ele precisa ter uma experiência de salvação com Deus. Eu cresci assim, irmãos. Aleluia, mas quando eu tive a minha experiência de salvação, sabe qual foi a minha palavra? Eu estava no sofá da minha casa, com um revólver punhado sobre a minha cabeça, desejando a morte, mas uma voz mansa, suave, bradava dentro de mim e dizia: filho, tu és meu. Eu caio de joelho, e sabe o que é que eu digo? É o meu Senhor. Sou eu, o teu Senhor. Então me mostra uma igreja que eu quero me entregar. Deus me apontou a 13 de maio no culto de hora nona, na quarta-feira. Quando eu chego lá, pastor Samuel pregava. Parecia que toda a minha vida estava ali diante dele. E ele contando tudo. E eu me entreguei ao Senhor naquela tarde, até hoje. Porque minha mãe, ela não só ensinava, ela dava exemplos. Dos 7 filhos, irmão, apenas 2 hoje ainda não é crente. Mas não vai um dia na minha casa, 5 horas da manhã, a minha mãe está de joelho, louvando, orando e pedindo a Deus pela vida deles. Eu vou adiantar aqui, irmão. Meu pastor pergunta aí um momento só para mim, uns segundinhos. O segundo tópico é que os pais ensinam pelo empenho, porque o texto é bem claro. Tu as inculcarás a teu filho, andando, né? Como diz, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Criar filhos não é tarefa fácil. Demanda esforço e perseverança, o exemplo e o fundamento do ensino, mas não substitui o ensino. Os pais precisam inculcar na mente dos filhos a verdade. A palavra inculcar no Aurélio significa apontar, demonstrar, dar a entender, indicar, revelar, repartir, repetir com intensidade para frisá-lo no espírito. Mas no hebraico, Shanã, inculcar é uma palavra forte usada para descrever flechas pontiagudas, repetidamente afiada para penetrar o coração ou os rins de uma caça. Figuradamente, palavras afiadas são aquelas que penetram. A ideia é essa. Ele traz a figura de um caçador. E ele está caçando. As flechas dele são agudas e são rápidas e são de... Atirou, já bota a outra para alcançar ou o coração ou os rins da caça. Então, inculcar, a ideia aqui é você ensinar hoje, ensinar amanhã, ensinar depois de amanhã, ensinar na quarta-feira, ensinar na quinta-feira, ensinar na quinta, na sexta, ensinar no sábado, ensinar no domingo, ensinar todo dia, inculcar na cabeça dele a palavra de Deus. Eu lembro, a minha sogra, ela passou uma luta muito grande com um dos filhos dela. E ela ia lá pregar e ele não escutava, mas ela, sabedoria de Deus, ela fez um bocado de cartazes, com versículos. Aí ia lá embaixo, lá no quintal onde estava tudo, e pregava na parede. Surtou efeito. Porque um belo dia esse jovem está deitado no colo dela, e ela passa a mão na cabeça dele e diz: meu filho, eu lhe amo, mas ninguém ama você mais do que Deus. E depois daqueles momentos ele foi acometido por uma apendicite, mas diante disso ele se volta para Deus. Perceba, irmãos, requer tempo, que é coisa que a gente não tem hoje. Mas eu não indico a você que peça a Deus tempo, porque você não tem tempo. Sabe o que é que eu indico?
peça a Deus disposição. Porque você vai chegar cansado, mas você não vai sair da sua meta. Você não vai sair do seu compromisso. Você pode chegar só o caco, mas você tem uma missão, aleluia, inculcar na cabeça do seu filho que só há um Deus, que só Jesus leva para o céu, que só Jesus salva, aleluia, que só existe um caminho diante de Deus, aleluia, e esse caminho se chama Jesus de Nazaré. E você tem que fazer isso um dia, tem que fazer no outro, tem que continuar fazendo, vai inculcando, vai colocando. Se tem uma palavra que não volta vazia, essa palavra é a palavra de Deus. Eu vou encerrar. 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 6, versículo 11 e 12. Vai falar de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, ele é porteiro da casa de Deus. Davi vinha chateado com Deus, porque Deus tinha fulminado Uzá, porque tocou na arca. A arca representava a presença de Deus. E ele não quer levar a arca para Jerusalém. Obed-Edom abraça a arca. Obed-Edom diz: a minha casa é uma casa que zela pela presença de Deus. A Bíblia diz no versículo 11 que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. 2 Samuel 6, 11. Aleluia! E no versículo 12 diz que Deus abençoou a vida de Obed-Edom, a vida o seu trabalho, tudo que ele tinha foi abençoado. Sabe por quê? Valorizavam a presença de Deus naquela casa. Deus é o centro? Deus é valorizado na sua casa? Ou será que eu e você temos dado migalhas para Ele? A forma mais intensa para buscarmos é quando estamos passando por um aperto. É quando estamos passando na moinha, aí o nosso coração se volta completamente para Ele, mas Ele não quer isso. Ele quer que eu e você o busque quando tudo estiver bom, quando tudo estiver bem. Exemplo, você só será exemplo se você tiver zelo pela palavra. Você só alcançará o coração dos seus filhos na ideia de perseverar, se você não negligenciar o primeiro. Zelo vai te levar à perseverança. Perseverança no grego se chama o hipomone. Paciência triunfadora. Aleluia. E você conseguirá, em nome de Jesus, levar seus filhos para a presença de Deus. Levar seu lar para a presença de Deus. Mas não esqueça, ele tem que ser primeiro. Ele tem que ser desejado, amado. Ele tem que ser chamado. Aleluia. E lembre-se, nós precisamos dele, irmãos. Você precisa dele, eu preciso dele. Ele não precisa da gente, não. Amanhã você está convidado a ouvir um outro orador que esteve também participando, trazendo estudos importantes, consubstancioso quanto esse que recebemos nessa manhã através do pastor Irã. Que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.